Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus pela tua vida, pela tua casa, tua família. Estamos mais uma vez iniciando, uma palavra, um culto para alimentarmos a nossa fé, a nossa esperança, sabendo que os dias eles são maus, os dias não são bons, mas graças a Deus pelo Senhor Jesus que nos tem capacitado para vivermos, esse tempo, vivermos a palavra dele, estarmos andando e caminhando na presença do Senhor. Que nessa noite o teu coração seja tocado, que mais uma vez nessa noite o teu coração seja aquecido pela palavra do Senhor, que mais uma vez a gente viva a grandeza, o amor e a fidelidade do Senhor em nome de Jesus. Estamos ao vivo, aqui da minha casa, provisoriamente, até as nossas autoridades liberarem os nossos cultos, possivelmente, a partir não desse domingo, mas do próximo, estaremos juntos, glorificando, honrando. Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso da presença do Senhor. Eu peço a você, compartilhe, chame os seus grupos sociais, compartilhe, vamos divulgar a palavra, alcançar o maior número possível de pessoas nessa terra, para a gente poder viver um tempo de transformação, de alegria. Muito boa noite a todos quantos estão assistindo, ouvindo, em todos os lugares. Que a bênção, a graça e o poder do Senhor seja sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Eu e minha família te amamos, temos o prazer e o privilégio de estarmos juntos nessa noite em nome de Jesus. E nós vamos falar a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo de número 13, no versículo de número 12, a palavra do Senhor ela diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, tendo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Então se diz hoje: se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças nessa noite, te louvamos pela tua palavra, que o Senhor nessa noite alcance corações, vidas. Senhor, que o Senhor promova a tua libertação, a tua cura, a tua restauração, que onde essa pessoa estiver nessa noite, ela seja tocada, ela seja o alvo e o objetivo da tua palavra. Espírito Santo, torna essa palavra real em cada vida, em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém? O apóstolo Paulo, ele começa a falar do fim dos tempos. E ele começa a dizer assim: irmãos, que não haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Esses tempos que nós estamos vivendo são tempos propícios a corações incrédulos. Nós estamos vivendo aí um tempo, e eu creio que esse tempo é um tempo maravilhoso de Deus, para que nós possamos refletir acerca de algumas coisas, acerca de tudo que nós estamos vendo, vivendo, e observarmos isso de uma maneira diferente. Hoje o mundo olha para o vírus para o mundo é o sinal de alerta, mas para nós, o vírus também é um alerta, porque estamos no mundo, mas também é um sinal de coisas futuras que irão acontecer na vida de cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo ele fala assim, em primeiro lugar, quando estiver perto dos fins, olha o seu coração. Olha o seu coração, não deixe ele te enganar. Não deixe ele se tornar perverso. Não deixe ele se tornar um coração incrédulo. Porque a tendência ela é essa. Quando a gente tem um coração incrédulo, perverso, se afastamos do Deus vivo. Se afastamos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. E acabamos o quê? Desprovidos de fé. O objetivo de tudo isso é a gente parar e olhar e analisar a nossa vida. Como está a nossa vida hoje? Como está o nosso coração hoje? Como está? O nosso coração está firme no Senhor? O nosso coração está disposto na presença do Senhor? Como está ele? Como está? E aí o apóstolo Paulo ele dá uma dica no versículo de número 13. Antes, exortai-vos uns aos outros. O que é exortar? Exortar é corrigir. Exortar é mostrar um caminho certo. Exortar é mostrar a direção correta que devemos andar, porque ele diz assim, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O
pecado vem aí para enganar. Né? E o apóstolo Paulo diz, né? Exorte, exorte. Exorte porque não haja afastamento. Exorte para que o coração não fique podre. Né? Eu sempre falo, né? A única coisa que muda na vida do homem, desde o início da sua caminhada, é o coração. O coração, quando a gente se converte, ele é colocado um outro. A Bíblia diz que o nosso coração de pedra é tirado, ele é dado um coração sensível. Só que conforme andamos com Jesus, vamos nos esquecer de um mandamento, de um alerta, para que de tudo que nós temos que guardar nessa terra, tenhamos que guardar o coração. Provérbios 4:23. Porque o coração é a saída da vida e da morte. O coração é o lugar de adoração ao Senhor. E o coração ele é enganoso. Muito mais nos dias de hoje. Estamos vendo pessoas sendo enganadas pelo seu coração. O seu coração levando pessoas a viverem, né, tudo aquilo que não é o favorável de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Por que o dia que se chama hoje? Olha que interessante. Paulo está escrevendo aí há cerca de 2000 anos. Né, e ele está dizendo, né, olha, cuidado para que o coração de vocês não se engane como no dia de hoje. Né? Para ele, aquele momento já era um momento, né, de alerta. Agora imagine hoje a gente olhando tudo, né? Eu estava meditando em tudo isso. Nós somos a geração mais próxima do arrebatamento. Nós somos a geração mais próxima de viver aquilo que o Senhor Jesus profetizou de transformação, de irmos morar no céu. Nós somos a geração que tem todas as tecnologias, tem todos os sinais, né? Estamos aí vivendo um tempo difícil e também um sinal. Porque, por incrível que pareça, um vírus parou o mundo inteiro. Não parou só um país, parou o mundo inteiro. O mundo inteiro está parado por causa de apenas um vírus. Né? E tudo isso é um cenário maravilhoso para que se manifeste, né, também a graça de Deus, mas também o anticristo. Então, a gente precisa exortar. Eu te exorto nessa noite. Como está a tua vida? Como está o teu relacionamento com Deus? Olha que interessante. Lá em Mateus capítulo de número 24, Jesus falou assim no versículo 9 e 10. 10 ao 14. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha que interessante. Né? Jesus está falando dos finais do tempo. Onde, né, o homem vai deixar com que o seu coração se esfrie. Onde vai deixar que o seu coração, né, se aparte do Deus vivo. Né? O amor de muitos se esfriará. Né? O que é amor? Né? O amor pela obra, o amor por Jesus, o amor pela família. Né? Quando se fala que muitos trairão-se mutuamente, marido traindo mulher, filho traindo pai, né? É destruição total. Mas ele diz, mas o evangelho será pregado até o fim. Então virá o fim, será o que? O fim da humanidade, mas o início de uma nova vida para nós em nome de Jesus. O apóstolo Paulo também fala sobre os perigos espirituais, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4 em diante, diz assim, ó: é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sendo outra vez renovados para o atendimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vitupério. A terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está a maldição. O seu fim é ser queimado. Amém? Olha que interessante. Só há dois caminhos para o homem. Né? Nada termina quando se tem a morte. A morte nessa terra é apenas um divisor de águas, onde o destino de cada um vai ser definido. E aqui o apóstolo Paulo ele fala daqueles que um dia provaram o Espírito Santo, tiveram seus olhos iluminados, provaram a bênção de Deus, mas depois voltaram a pisar, voltaram a voltar, né? O apóstolo Paulo também ele usa um exemplo muito claro da porca que é lavada, né? Quem criou porco já sabe. Dá-se um banho na porquinha, deixa ela bonitinha, cheirosinha, põe até se fosse nos dias de hoje, um lacinho na cabeça, né, um perfume,
Fica bonitinha, mas soltar ela volta direto para a lama, porque é o habitat natural dela, né? E pessoas são assim, foram libertas, transformadas, mas de novo pisam, né? Eu ouvi esse tempo atrás uma pessoa dizendo que a salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre. A minha Bíblia, a tua Bíblia não diz isso não. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz ao que vencer. Em todas as cartas do Apocalipse tem essa memória, ao que vencer. Ao que vencer o quê? Ao que vencer o mundo, ao que vencer o pecado, os desejos da carne, ao que não desistir. Para o vencedor, há sempre uma proposta de vida eterna, né? Então, eu te exorto e exorto a cada um de nós. Essa palavra é para todos nós. Quem sabe Deus não está deixando esse momento para que a gente possa refletir acerca da nossa vida. Quem sabe nesse momento não é um momento de reflexão, né? Porque, por incrível que pareça, todo mundo está igual, né? A bela roupa que se usava todo dia, agora vai se usar dentro de casa para quê? Né? O desejo de consumo, de sempre sair para comprar alguma coisa, né? Não existe, porque vai comprar aonde? Não é verdade? Né? Comer nos melhores restaurantes, vai se comer aonde? Está tudo fechado, né? Tudo agora se resume a uma quentinha, não é verdade? Uma quentinha para todo mundo. Você viu como as coisas ficou fácil? Até o ar da terra está mais limpo. Até, né, o barulho da terra diminuiu. Por quê? Porque é um momento de reflexão, né? É um momento de se olhar, olhar para a gente mesmo, né? Olhar para o nosso interior, para a nossa conduta, né? Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Se Jesus voltasse, para onde você iria? Você seria alimento ou você seria erva daninha? Para onde você iria? Porque a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 22, olha que interessante. As pessoas dizem, é de qualquer jeito. Não é não. A Bíblia fala que não é de qualquer jeito. Em Mateus capítulo 22, no versículo 11, diz assim, ó. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava em núpcias. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse-lhe então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, aonde haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos o quê? Os escolhidos. Olha que interessante. Jesus compara aqui, né, a um casamento, porque se você não sabe, a igreja ela é uma noiva preparada pelo Cristo. Cristo é o noivo. Haverá um casamento, haverá uma celebração de 7 anos, haverá uma festa, né, maravilhosa lá no céu. Só que aqui Jesus fala em Mateus 22 que para estar no banquete não se pode estar de qualquer jeito. Para que se estar no banquete tem que estar de vestes celestiais brancas. Para estar no banquete tem que estar limpo, transformado. Não é com vestes sujas, imundas, né? É tão interessante. Lembra da famosa frase do bicão? No reino do céu não tem bicão. No reino do céu não tem jeitinho. No reino do céu tem caminho. No reino do céu é o único caminho. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Não se iluda. Não se iluda. Não ache que você viveu uma vida aqui de perversidade, de destruição. Vai te levar a como diz as pessoas, todos os caminhos levam a Deus. Não, não. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só há um único caminho. É o caminho da verdade e da vida. Porque para entrar nesse caminho, Jesus falou, você tem que negar a si mesmo. Morrer a cada dia. Você tem que, a cada manhã, morrer para Jesus, para o mundo e viver com Cristo. Não é de qualquer jeito. Não é simplesmente estar no meio de uma festa de núpcias com uma roupa que não é adequada. Porque cada um que estava ali teria pago um preço para vestir aquelas roupas brancas. Tem gente que diz, não é preciso pagar preço algum para ir para o céu. Não, há um preço de santidade, há um preço de transformação. Há um preço a ser pago por cada homem, por cada pessoa. Não é de qualquer jeito. Então o apóstolo Paulo fala assim, exorte, para quando chegar aquele dia, não ser pego de surpresa. Porque olha que interessante, em Mateus 7,21 diz assim, para a gente examinar as escrituras,
Mateus 7,21 diz assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Não é de qualquer jeito. As pessoas dizem, eu conheço Cristo, mas é interessante. O mais interessante de tudo é ser conhecido do Cristo. Não é conhecer o Cristo. O Cristo todo mundo conhece. Se você perguntar na humanidade inteira, todo mundo conhece Cristo. Mas eu preciso saber, e ele precisa saber, se ele te conhece. Aqueles homens estavam ali na porta, e a Bíblia diz que não são poucos, são muitos. Porque diziam conhecer o Cristo. Porque diziam conhecer Jesus. E eram homens de talento, viu? Homens que expulsavam demônio, pregavam a palavra, faziam milagres. Mas é uma pena que viveram uma vida conhecendo, achando que conheciam Cristo quando eram desconhecidos de Jesus. Você já imaginou? Não te conheço, não sei quem é você, nunca te vi. Mas em teu nome, eu usei o teu nome, mas eu nunca te vi. Não é? Pessoas que usam o nome, mas não têm um relacionamento. É por isso que o apóstolo Paulo fala, exorte a si mesmo. Exorte até chegar aquele dia. Porque já imaginou passar uma vida inteira achando que conhece Jesus e na hora de entrar, meu irmão, não te conheço, teu nome não está aqui, teu nome não existe aqui, né? Você pode até me conhecer, você pode até usar o meu nome. Vamos supor você que está aí do outro lado, você pode até me conhecer, você pode até usar o meu nome, mas precisa ver se eu te conheço. E é a mesma coisa com Cristo. Você pode até conhecer, saber tudo dele, usar o dom dele, mas se ele não te conhecer, a porta do céu se fecha. Se ele não te conhecer, lamento muito, tua vida vai ficar vazia. Por quê? Porque quando ele vier, a Bíblia diz que haverá sinais a serem seguidos. E os sinais estão aí. A Bíblia se cumpre no mundo. A Bíblia se cumpre. Porque ela é um instrumento de Deus de transformação. Então, olha para você hoje. Que você não seja enganado. Que você não seja uma pessoa que passa por essa vida pensando coisas, mas não vivendo coisas. Os homens pensavam que conheciam a Cristo, mas Cristo não conheciam eles. E esse é um grande segredo. Né? Jesus falou, a Bíblia fala assim, ó, que o Senhor conhece quem são os seus. Né? Porque ele vai chamar cada um de nós. Mais para frente nós vamos ver. Pastor, e como é que eu faço para viver isso? Olha que interessante. Em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, no versículo 3, diz assim, ó. Ninguém de alguma maneira vos engane, pois isso não acontecerá, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o ministério da injustiça opera, somente há um, que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Olha que interessante. Que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, falando dos finais dos tempos. A única coisa, meu irmão, minha irmã, que retém o anticristo é o Espírito Santo. A hora que ele foi embora, e ele vai embora porque ele vai entregar a igreja para o noivo. A Bíblia relata isso no livro de Gênesis, quando o servo foi buscar Rebeca para entregar para Isaac. Lá no livro de Gênesis está o arrebatamento da igreja. Quando o servo ele entrega, né, você pode perceber lá, olhar, observe, sinais estão lá. Você vai observar que a Rebeca não vem de qualquer jeito. Ela está coberta com um véu. Ela é uma noiva.
Ela é uma mulher que vai casar com um homem escolhido de Deus. E é tão interessante que é o servo que entrega a noiva, a Rebeca, ao Isaac. Assim como vai ser o Espírito Santo que vai entregar a igreja. Irmão, isso vai ser a coisa mais linda. O Espírito Santo vai entregar a igreja e junto com a igreja vai o Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que o diabo vai se manifestar aqui na terra de uma maneira assustadoramente terrível. Porque quem o retém é o Espírito Santo. Quem ainda o retém por um pouco de tempo é o Espírito Santo. Porque você já imaginou? Nós estamos vivendo os finais do tempo. Tudo que a gente nunca um dia imaginou, estamos vivendo hoje. Com o Espírito Santo, já imaginou sem ele? Sem a igreja? É por isso que muitos vão correr, irmão, atrás de igreja e não vão encontrar o Espírito Santo, vão até encontrar a igreja. Porque a igreja que vai subir é a igreja de pessoas, os templos vão ficar. As pessoas vão entrar depois do arrebatamento da igreja nos templos. Mas a Bíblia será apenas uma palavra. Ela não vai ter a vida do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz a vida na palavra. E quando ele for arrebatado, o que vai acontecer aqui? Você estude Apocalipse. Você leia o que está lá. A Bíblia se explica por ela mesma. Não precisa de explicação nenhum, de livro, nenhum de explicação. Ela mesma se explica. Então, o apóstolo Paulo fala assim, olha, só há um que o detém. Quando ele for tirado, o negócio vai ficar feio. E é isso que nós temos que fazer. E aí eu te pergunto nessa noite, como você tem tratado o Espírito Santo? Você tem deixado ele triste? Feliz? Como você tem tratado ele? Como você tem andado com ele? Como é o teu dia a dia com o Espírito Santo? Como é a tua vida com o Senhor? Porque olha que interessante. Nós vamos começar aqui a falar de Apocalipse. Olha que interessante. Amo muito. Tem gente que morre de medo do Apocalipse, né? Eu amo Apocalipse. A Bíblia diz assim no capítulo 1, versículo 7. Vede, ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha que interessante. Quando João escreveu o Apocalipse, você concorda que era impossível todo olho ver Jesus? Você imaginou? Aqui ele está falando do arrebatamento da igreja. Quando ele vir, todo olho verá. Você imaginou a loucura que era falar antigamente sobre isso? Agora, olha que interessante. Essa geração nossa, é a única geração que tem essa tecnologia. Eu estou falando aqui através de um celular. Pessoas em diversos lugares estão assistindo ao mesmo tempo. Assim será quando vier o arrebatamento da igreja. Assim será quando aparecer o sinal do Filho do Homem. Todo olho verá em toda a terra, em todo lugar, em tudo que é lugar vai aparecer a marca do Filho de Deus. Amém? E com ele vamos nós. Nós vamos com ele, porque há um lugar preparado para mim e para você, em nome de Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna, em nome de Jesus. Seja fiel. Não ande segundo os rudimentos do mundo. Não ande igual o mundo ensina. Ande igual a Bíblia ensina. A Bíblia diz que antes disso virá a apostasia. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é algo que nasceu de algo direito, mas que foi distorcido e se tornou algo parecido, né? É a mesma coisa. Você já ouviu falar do perfume de uma grama? A grama é verdadeira, uma grama é verdadeira, 99% é apenas essência. E é isso que acontece. Apostasia desvia o homem de Deus. Apostasia entristece o Espírito Santo de Deus. A apostasia leva o homem a se desviar do caminho de Deus, quando se é apresentado muitos caminhos e não o caminho verdadeiro. A apostasia faz o homem caminhar diferente daquilo que o Senhor quer, porque a apostasia ela é uma arma na mão de Satanás. A Bíblia diz que o Filho de Deus vai se manifestar de uma maneira maravilhosa, mas antes vem a apostasia. Antes vem aquilo que um dia foi uma verdade. E aí a Bíblia fala que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a demônios. E é uma grande verdade. Estamos vivendo esses tempos. Todo mundo diz, Jesus está aqui, Jesus está lá. Não é? E aí há
uma interessante. Aonde Jesus está, aonde a verdade é pregada, aonde há uma igreja pregando uma palavra de verdade, pregando a Bíblia, pregando a Bíblia. O que a Bíblia fala é o que eu tenho que pregar para você. Eu não tenho que pregar o que eu acho. Eu tenho que pregar o que a Bíblia fala. Eu tenho que te exortar no que a Bíblia fala. Hoje em dia, é muito triste você olhar as portas das igrejas. Você olha e ninguém leva mais a Bíblia. Você já percebeu? Ah, pastor, mas eu tenho ela no celular. Glória a Deus. Mas você já viu que você não leva mais a Bíblia? Que você não lê mais ela? Você já percebeu que muitas vezes a tua Bíblia está lá empoeirada no Salmo 91 ou no Salmo 23? Ela está lá largada. Aliás, você sabe onde está a tua Bíblia? Qual foi a última vez que você viu? Ih, pastor, acho que eu deixei na igreja. Eu vi ela no último culto que eu fui, há quase um mês atrás, né? Você não sentiu falta dela? Sentiu falta de meditar nela, de ler? Ah, pastor, mas hoje está tudo tão fácil, né? É verdade. Essa geração nunca teve acesso a tanta informação, a tanta informação. Você já imaginou a vida de um pastor há 30 anos atrás, quando ele tinha que achar na Bíblia uma palavra de um relacionamento a um texto? Ele tinha que recorrer aos dicionários, às chaves bíblicas. Hoje não. Hoje você abre o Google, digita uma palavra, você já acha. Olha que tão fácil, tão maravilhoso. Só que isso está matando a vida das pessoas, porque está tirando o brilho da palavra de Deus. Então, olha que interessante, né? Todo olho verá, e ele virá onde? Nas nuvens. Se você olhar, irmão, é tão interessante. A última visão que os discípulos tiveram de Jesus foi quando ele subiu numa nuvem. E a mesma nuvem, não vou dizer que é a mesma nuvem, né? Que misericórdia, mas a nuvem vai trazê-lo de volta, né? E nós vamos viver o arrebatamento da igreja, mas desde que a tua vida esteja no altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 15. Abra comigo lá. Olha que interessante. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Essa eu vou ter que ler, porque todas as vezes que eu falo na igreja, ela vira uma pérola, né? Mas vamos lá, né? 15:50 diz assim, ó. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Aqui é sempre onde eu falo, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Amém? Olha que interessante, que coisa linda, hein? Mortos sendo transformados, saindo dos sepulcros, né? Ao som de quê? De trombeta, não é verdade? Esses dias atrás aí, eu não sei onde que foi, a terra fez um barulho ensurdecedor, não é? Eu não ouvi, mas deve ter sido algo tremendo, não é? Por quê? Porque o Senhor avisa, então a gente tem que estar firme na presença do Senhor, a gente tem que estar Ele buscando. Eu quero te dizer, o teu carro não vai herdar o reino de Deus, a tua casa não vai herdar o reino de Deus, o teu cartão de crédito não vai herdar o reino de Deus. Você já imaginou? Nós estamos vivendo aqui um confinamento, e lá na frente, quando o anticristo se manifestar, que haverá perseguição, que muitos vão ter que se esconder, muitos vão ter que dar a sua vida pela salvação. Como é que será? Então, a Bíblia diz é não abrir e fechar. Eu sempre falo piscar, né? Mas é fechar, um abrir e fechar de olhos. No momento em que ninguém estiver esperando, será universal a vinda do nosso Senhor, né? O maior momento da história da humanidade, a volta do Cristo vivo para buscar a sua igreja em nome de Jesus. Amém? Olha que diz Lucas, capítulo de número 10. Vou te falar maravilhosamente a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 10. No versículo de número 19, os discípulos estão felizes da vida. Jesus havia dado a eles uma missão. E aí a Bíblia diz assim, ó,
Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos aonde? Nos céus. Amém? Então, olha que interessante, né? A Bíblia diz... O que é isso aqui, amor? A Bíblia diz, né, que olha que interessante, os discípulos estavam felizes porque os demônios estavam submetendo. A Bíblia estava feliz, eles estavam felizes porque havia um princípio de autoridade sendo exercido. Mas Jesus falou, não se alegre por causa disso não. A tua alegria maior é por estar o teu nome escrito aonde? Lá no céu. Olha que interessante, né? O nosso nome escrito aonde? No céu. Porque o que acontece? Os santos aqui na terra, eles vão levar a marca da santidade do Senhor, a glória do Senhor. Vale a pena a gente ficar firme. Vale a pena a gente viver. Vale a pena a gente caminhar na presença do Senhor. Por mais difícil que seja, meu irmão, a nossa maior alegria está em os nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Está escrito no céu. Está escrito aonde? Aonde ninguém pode apagar. Escrito com o quê? Com caneta, pastor? Não. Escrita com o sangue de Jesus. Escrita onde? Na palavra de Deus. Amém? Porque olha que interessante. Em Apocalipse, no capítulo 5. Olha que maravilhoso. Atente comigo no versículo 1 até o versículo de número 5. Olha. Vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olhe, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os selos, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, o ente e entre os anciões em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou e logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reinos e sacerdotes, e eles reinarão aonde? Sobre a terra. Olha que interessante. João olha e ele fica desesperado. Ele vê um livro. Ele vê um livro. Mas olha que interessante, ninguém consegue abrir o livro. Ele vê o livro, mas ele fica: meu Deus, quem vai abrir esse livro? E aí um dos anciões lá do céu diz para ele: olha lá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Olha que interessante, né? Aqui ele não está falando de nenhum homem para abrir o livro. Aqui não está falando de grandes homens que ficaram na terra, que infelizmente as pessoas veneram e dizem que são santos, que podem fazer alguma coisa. Aqui, né, João não está vendo, né, uma mulher para abrir o livro. Aqui ele está vendo o leão da tribo de Judá, o único. A Bíblia diz: não havia ninguém que pudesse abrir o livro, nem ler, nem olhar para ele. Olha que interessante. Mas o leão da tribo de Judá, porque foi ele
Ele que comprou você e eu, Ele que comprou a humanidade com seu sangue, Ele que fez você e eu reis e sacerdotes nessa terra, em nome de Jesus. A salvação não é por meio de homem nenhum. A única salvação é no único caminho, na única verdade e na única vida, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Homem não pode salvar homem, porque homem é pecador. O único que poderia salvar era alguém, um cordeiro, sem defeito, sem mácula. João viu, ele era como um cordeiro, né? Eu acho muito lindo isso. Eu tive uma vez uma visão na igreja e olhava, eu estava pregando na igreja e eu olhava e eu vi um homem entrando na igreja e o sapato dele era cor de laranja. E a voz dizia: olha, o pé do homem que está entrando na igreja é de laranja, né? E eu não conseguia definir. E depois eu fui ver no livro de Apocalipse. Olha que interessante, né? Lá no versículo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, como resplandece na sua força. Quando eu li esse texto, eu fui ministrado pelo Senhor. O latão reluzente, ele tem a cor da laranja. Então, na realidade, aquele homem que estava entrando na igreja enquanto eu estava pregando, na visão que eu tive, era o Senhor Jesus. Por isso que a voz dizia: olha para o homem de pé de laranja, sapato de laranja. Na realidade, era o latão reluzente, né? Então isso é muito maravilhoso. Ô querido, uma das coisas que jamais nós vamos ver é Jesus usando uma coroa de espinho. Jamais nós vamos ver ele carregando uma cruz. Jamais nós vamos vê-lo crucificado. Essa não é a figura dele, né? Nós vamos vê-lo como ele é, aqui como João descreveu. Os seus olhos, a sua cabeça. Nós vamos vê-lo diferente. Vê-lo como é. Porque o Senhor, ele tem para cada um de nós transformação. A Bíblia, ela é maravilhosa. Por que ele não conseguia, ninguém conseguia abrir os selos? Por que ninguém conseguia olhar para o livro? Porque só quem tem autoridade é que pode abrir o livro. E lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, olha que interessante, eu vou te falar quem é ele. Quem é ele que pode abrir os selos? Quem é ele que pode abrir o livro? Quem é que pode fazer todas as coisas? Olha que interessante. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 7. 5 a 6 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate de todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Então olha que interessante. Por que ele poderia abrir o livro? Porque ele comprou, porque ele salvou. Ele é a salvação do homem. Homem não salva homem, só Jesus salva o homem e transforma a vida do homem em nome de Jesus. Então olha que interessante. O nosso nome está escrito no livro da vida. Quando você aceita Jesus, nome no livro da vida. Agora olha que interessante, você vai caminhar e esse livro vai estar no céu. Porque João está tendo uma visão celestial, algo no céu. A Bíblia diz que ele não consegue, ninguém consegue. Mas que livros são esses? Olha que interessante. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 15, diz assim a palavra. E vi mortos. Vamos ler o 11, né? 12, 20 11. Espera só um pouquinho. Apocalipse 20, 11. Então vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele? Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono.
E abriram-se livros. Abriu outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Amém? Então olha que interessante. Tudo estava diante dele, né? Todos os mortos, todos da humanidade, aqueles que não foram achados, nesse dia estarão lá, porque eles tinham uma cena maravilhosa, que a Bíblia diz assim, ó, que diante dele quem? Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Por isso que vale a pena. Agora olha que interessante, Apocalipse 21, versículo 17 diz assim, versículo 27, perdão. Versículo 24. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra terão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia e de noite, e ali não haverá... as suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem os que praticam abominação, mentira, mas somente os que estão escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro. Amém? Então olha que interessante. Nós estamos vivendo aí um mundo difícil. É hora de buscar a Deus. É hora de caminhar cada vez mais na presença dele. Não pense que você conheça o Cristo e vai te levar a algum lugar. O mais importante é Ele te conhecer. O mais importante é Ele saber quem você é. O mais importante, meu irmão, minha irmã, é você e eu caminharmos na presença do Senhor. Porque aí sim, o Senhor Ele terá um lugar para cada um de nós em nome de Jesus. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe as pessoas te enganarem. É muito bom você ouvir palavras de prosperidade, é muito bom você ouvir palavras de ego humano, mas tudo isso vai ficar para trás. Olha que interessante, em 2 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, perdão, 4:13. É que esse óculos aqui não é meu, viu, irmão? Emprestado, tá bom? Desculpa aí, tá bom? A Bíblia diz assim, ó, acompanhem comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os trará com ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Olha que interessante, né? Quem morreu em Cristo, você já percebeu? Velório, a Bíblia diz assim, que é melhor estar no lugar, na casa do luto, do que na casa da festa. Porque na casa do luto você vê o fim de todas as coisas. Você já percebeu que você vai no velório de um crente, parece que ele está dormindo ou sorrindo, né? O meu sogro ficou a vida toda de bico. O dia que ele morreu, foi enterrado, estava sorrindo. Estava melhor do que em vida, né? Então olha que interessante, né? Para a Bíblia, o salvo em Cristo não morre, ele dorme. É tão interessante, né? Das passagens que nós lemos, não se fala em morte, mas se fala em dormir, em esperar no Senhor. Porque é tão interessante, né? Eu sempre falo disso, de um testemunho de uma serva de Deus que estava em fase final da vida no hospital. E a sua neta, ela ficou de companhia. E na madrugada, aquela senhora já de idade virou para sua neta, ela estava dormindo, e ela virou para ela e falou assim: ele está aqui, ele está aqui. E a sua neta acordou, não entendeu muito bem o que estava acontecendo, né? E logo pela manhã, quando ela acordou,
a sua vozinha tinha morrido. Na realidade, Jesus a tinha vindo buscar. Jesus a tinha recolhido. É tão interessante, né? Se fala em tantas coisas, se corre atrás de tantas coisas neste mundo, mas se esquecem da morada eterna que o homem vai. Hoje o homem só pensa no dia de amanhã, é por isso que há uma ansiedade terrível, é por isso que há um consumismo exagerado, é por isso que cada um quer pisar em cima do outro, passar por cima do outro, não importa o que está acontecendo. Só que se esquece. Eu nunca fui num velório que tivesse um carro lá dentro para levar o defunto, a não ser, né, o carro da funerária, lógico, né? Mas eu nunca vi alguém ser enterrado com um carro, se bem que lá no Ceará tem um louco, né, que fez uma catatumba lá, colocou até telefone celular, aqueles tijolão, né? Mas eu nunca vi alguém ser enterrado com cartão de crédito, dinheiro, conta corrente. Muito pelo contrário, né? Quando se morre é que vai se brigar pelas coisas, né? Onde o bicho pega, não é verdade? Porque a pessoa só pensou no seu dia. Mas o homem é eterno. Tanto é eterno no inferno, como é eterno no céu. A eternidade, para quem está no livro da vida. A eternidade no inferno, para quem não está no livro da vida. Mas pastor, basta estar no livro da vida? Não, não é assim não. Assim seria fácil demais. E o negar a si mesmo, onde está? Jesus falou, quem quiser vir após mim, você tem uma missão, negar quem você é. Irmão, quanto é difícil as pessoas pedirem perdão, mas é quão fácil humilhar os outros, pisar nos outros. Só que há uma lei espiritual para todos, para todos. Crente, descrente, é uma lei espiritual para toda a humanidade. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai ter que colher o fruto, arrancar. Então, quando uma pessoa humilha a outra, pisa na outra, lá na frente ela vai colher o fruto disso, dessa árvore. Lá na frente ela vai colher o fruto dessa semente. Lá na frente ela vai viver tudo aquilo que ela plantou. Porque o Senhor, nosso Deus, é justo. Ele vai permitir que a pessoa arranque o que ela plantou. E quantas pessoas hoje têm se destruído, irmão? A humanidade tem se destruído por coisas tão pequenas. Nós vemos hoje o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que ele é a raiz de toda a malignidade. O dinheiro sendo bem usado, ele é uma bênção, mas ele mal usado, ele é uma malignidade. Nós estamos vendo aí, recentemente, filha matando pai, mãe, irmão, por causa de dinheiro. O dinheiro sendo o agente destruidor de tudo. Destrói casamento, destrói relacionamentos. Né? O meu tio dizia assim, que quando o dinheiro sai pela porta da cozinha, o amor pula pela janela. E é uma grande verdade. Então, nessa noite é um alerta para cada um de nós. Eu estou te exortando e sendo exortado também em nome de Jesus. O arrebatamento está aí. Jesus está às portas. Para você ter uma ideia, o mundo está clamando pelo um homem que possa resolver todos os problemas. E este homem não é Jesus, é o anticristo. É o homem que vai trazer a paz. É o cenário perfeito. Nós nunca estivemos tão próximo disso. Nunca a humanidade viveu tantos os sinais prontos para isso. E infelizmente, a igreja também vive isso. Porque Jesus falou lá em Mateus 24, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, são muitos, não são poucos, irão se esfriar. Quando se fala de pecado na igreja, as pessoas elas não gostam disso, porque fere o seu ego. Mas quando se fala que vai ter uma casa própria, que vai ter carro, dinheiro, é motivo de glória. Mas aí eu vou te falar nessa noite. Nós temos uma palavra sobre a igreja. Esse ano será o ano da gratidão. E quando a gente imagina gratidão, a gente imagina tanta coisa, né? Mas eu creio que o maior motivo de gratidão que nós vamos ter neste ano é pela vida. Vou passarmos por este momento e chegarmos lá do outro lado inteiros. Passarmos por tudo isso que estamos passando.
e sair lá do outro lado com um novo sobrenome, sobrevivente, sobrevivi. Porque hoje você olha numa perspectiva para ninguém no mundo, mas para aqueles que creem no Senhor, o sol da justiça nasce sobre cada um de nós. Então examine-se, pois, a cada um de vocês, a cada um de nós. A salvação, ela é de graça. Não paga nada para ser salvo. Mas para chegar lá tem que se negar, tem que caminhar, tem que andar muito. Quem sabe esse tempo que o Senhor está nos dando. Porque as pessoas pensam que Jesus não está no controle de todas as coisas. Tudo está no controle dele. Nós olhamos para o mundo hoje e olhamos para a Bíblia e podemos glorificar. Ela é verdade. Ainda que muitos digam que não, ela é uma verdade. Tudo que está acontecendo aqui hoje já foi escrito há milhares de anos. Não é surpresa. Para quem conhece a Bíblia, não é surpresa o que está acontecendo. É surpresa para quem não conhece o Deus da Bíblia. Então, viva uma vida diferente, uma vida de transformação. Viva uma vida onde você seja conhecido pelo Deus que há na tua vida, pelo Deus que te transforma, te edifica a cada dia, a cada momento. A Bíblia diz assim no capítulo de Hebreus 13, 12, ó. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Perverso coração de incredulidade. Hoje todas as pessoas querem ouvir um sim, mas poucas pessoas estão dispostas a ouvir um não. Né? É tão interessante. Agora olha que interessante o versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você já participou da glória do Senhor? Quantas lutas você já viveu? Quantas lutas você já passou? Quantas lutas você achou que não iria alcançar a vitória e você chegou do outro lado? Porque há o único e vivo caminho aberto lá da cruz, pelo Filho de Deus. E Ele quer transformar a tua casa. Ele quer transformar a tua vida. Isso aqui na terra. E o maior objetivo dele, levar cada um de nós para o céu. Jesus falou lá em João 14, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Na casa do meu Pai tem muito lugar. Eu não sei onde eu vou morar. Eu quero chegar lá. A minha vida é de batalha a cada dia para chegar lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar junto dele. Eu quero poder olhar para ele. Oh, glória! Você já imaginou você olhar para ele? Dizer, puxa, Jesus, eu preguei tanto do Senhor. Puxa, eu falei tanto de ti, Jesus. Quantas vezes eu olhei e não encontrei um lugar para ir. Mas aí a Bíblia diz que algo interessante vai acontecer. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Olha que interessante. Ele próprio enxugará do teu olho, do meu lágrima em nome de Jesus. Então fique firme. Seja participante. Vigia no teu coração. Guarde ele. Não deixe ele ficar perverso, mas permita que ele fique cada dia mais amoroso na presença do Senhor. Ah, que o meu desejo, quando a gente se encontrar na igreja, sabe, irmão, que a gente possa deixar todas as diferenças de lado, sabe? Quando a gente pisar na igreja, eu creio que foi muito bom esse tempo, sabe? Quando a gente entrar pelas portas, eu creio que vai ser, nem sei que dia que é, no domingo depois. Eu sei que vai ser no domingo depois do dia 22, não me pergunte que dia. Quando você entrar lá, entre para começar de novo, sabe? Eu estava lá e eu olhei para aquela igreja vazia, para aqueles instrumentos vazios. Eu entrei porque eu não aguento ficar sem ir lá. E você olhar e ver que muitas vezes se briga por coisas tão poucas, irmão. Muitas vezes se briga, as pessoas brigam nas igrejas porque um canta melhor do que o outro. Porque um prega melhor do que o outro. As pessoas brigam porque querem ser melhor do que as outras.
Eu toco melhor do que você, eu canto melhor do que você. Isso não importa. Isso não importa. Importa sim é que a gente chegue lá no céu. Jesus falou: se o teu olho escandalizar, arranca ele. É melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois e ir para o inferno. Sabe, eu queria que fosse diferente. Eu queria que a gente começasse de novo. São 10 anos. Olha que interessante. 10 anos de igreja. E eu sei de uma coisa. O meu coração está assim. O domingo que eu pisar naquela igreja de novo, eu piso como se fosse o primeiro dia. Sabe, o primeiro dia quando Deus falou comigo, com a pastora, falou: vai lá abrir uma igreja. E você sabe, muitos que conviveram com a gente, que convivem, sabe que eu sempre dizia isso: eu nunca vou abrir uma igreja. Mas quem sou eu para dar ordem no plano de Deus? Sabe, que fosse diferente. Que cada um entrasse ali dizendo: olha, eu não quero essa bagagem na minha vida mais não. Que a gente fosse ali mesmo para adorar a Deus, sabe, irmão? Para adorar a Deus, não ir com picoinha com um, picoinha com o outro, sabe? Isso não leva a nada. Sabe quem destrói a gente? A gente mesmo, sabe? A gente dá as ferramentas que o diabo precisa para destruir as pessoas. Então que seja diferente. Seja diferente para você também, sabe? Você que vai na tua igreja. Você que vai na tua igreja, você pise lá diferente, sabe? Você não pise lá para olhar para o teu pastor, que tem tanta gente, irmão, que vai na igreja para olhar o que o pastor está fazendo, falando. Não, não. Que você vá na tua igreja, você veja o homem de Deus que está lá e você tenha gratidão pela vida dele, pela vida daqueles que estão lá na frente da obra. Que você pise diferente no altar da igreja para cantar, para tocar. Não estou falando só da nossa, não. Estou falando de todas as igrejas. Porque a minha não é uma. Nós somos todos uma grande igreja. Lá não vai ter placa no céu. Aliás, nossos irmãos sempre falavam que a placa não salva ninguém. Isso é uma grande verdade. Mas que você vá na tua igreja diferente. Que você saia de casa no domingo, depois do dia 22. Eu nem sei que dia que é, que eu sou meio assim de dias, mas deve ser dia 26, dia 27, que você pise lá assim, ó: Senhor, eu vim aqui só para te adorar. Quando você abraçar o teu irmão vai morar no céu com você, quem sabe vai ser o teu vizinho de apartamento, de casa. Que a gente restaure o amor perdido, o amor que ficou para trás, que a gente chegue lá: olha, irmão, o dia que a gente entender isso, que nós vamos na igreja só para agradecer, só para louvar, sabe? Que a gente volte à igreja do tempo antigo, sabe? Eu sou das antigas. Não tão das antigas, né? Mas eu sou das antigas. Das antigas que o pastor cantava, misericórdia. Eu tinha um medo de ser pastor, porque eu falava: como é que eu vou cantar? Que eu não sei cantar. Mas o pastor cantava, não tinha show, não tinha luz, não tinha câmera de vídeo, show de luz. Não, luz na igreja tinha, né? Misericórdia. Mas tinha adoração. Eu lembro, há 25 anos atrás, o dia que eu entrei na igreja, eu vi um grupo de jovens cantar. Eu lembro até hoje a música que eles cantaram, A Ilha do Voz da Verdade. Aquilo foi com tanta unção no meu coração que eu desabei. Então que a gente viva isso. Que você volte ao teu primeiro amor. E cada um de nós volte ao primeiro amor. Eu te exorto a isso. Sabe? Você já reparou? Eu tenho um cuidado, eu estava até falando para a pastora e para a Ana Júlia. Todas as vezes que eu vou pregar, irmão, me dá dor de barriga. Eu vou no banheiro de 5 em 5 minutos, entendeu? Porque eu fico desesperado, é muita responsabilidade. E você que acompanha a gente aqui no Facebook da igreja, você pode prestar atenção. Deu 7 horas, eu entro no ar. Deu 8h15 nas quartas-feiras, eu entro no ar. Porque é meu compromisso com Deus. Então que você volte o teu amor. Quem sabe esse tempo de afastamento da igreja, onde a igreja tirou férias de nós. Quantas vezes a gente tirou férias da igreja, agora a igreja tirou férias de nós. Ela está descansando.
não é um momento de reflexão, não é um momento diferente. Nós nunca passamos por isso, de ter a igreja fechada. Aliás, nós nunca passamos pelo que nós estamos passando hoje em todo o mundo, não é só no Brasil, em todo o mundo. Tudo fechado, todo mundo dentro de casa. Quem sabe Deus não está dando uma nova chance para a gente voltar ao amor que a gente tinha pela casa, pela obra, o amor pelas vidas, o amor pelo teu ministério, teu chamado. Onde está o teu chamado? Onde está o talento que Deus te deu? É hora de desenterrá-lo. É hora de colocar em prática. Eu te convido nessa noite, feche os teus olhos. Pelo momento, curva a sua cabeça em reverência a Deus. E examine a você mesmo nessa noite. Será que não é hora de voltar? Porque muitas pessoas podem estar desviadas dentro da igreja. Sabe, o filho pródigo, ele começou a se desviar dentro da casa do pai. Será que não é hora de voltar? Não é hora de ter o amor de volta? Não é hora de transformação? Não é hora de se abrir para algo novo que Deus está fazendo na tua vida? Ou não é hora de entregar a tua vida na mão de Jesus? Olha, eu vou te dizer nessa noite, o dinheiro nesse mundo que nós estamos vivendo não está fazendo diferença nenhuma. Porque pessoas milionárias estão morrendo com o dinheiro que têm, enquanto pessoas sem recursos nenhum estão saindo de hospitais vivos. Então o dinheiro não está resolvendo muita coisa, não. Coloca a tua vida hoje. Entrega a tua vida na mão do Senhor. Volte hoje aos caminhos do Senhor. Vá numa igreja que prega a palavra do Senhor. Entrega a tua vida, uma palavra séria. Não deixe ninguém te enganar, não, porque vão tentar te enganar. Mas você é alguém que conhece Jesus, conhece a Bíblia. Deixa Ele te conhecer. Deixa Ele te conhecer. Deixa Ele te chamar de filho, de filha. Deixa Ele transformar a tua vida. Vai na casa do Senhor. Aprenda com Ele. Ele é humilde e manso. Ele te ama, mas Ele deixa Ele te conhecer. Escreveu o teu nome no livro da vida. Vai na igreja e entrega a tua vida. Numa igreja séria, que prega uma palavra séria. Volta hoje para os caminhos do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Senhor Jesus, olha para cada um que está, Senhor, ouvindo, assistindo essas breves palavras. Meu Deus, derrama o teu espírito de graça, o teu espírito de amor, Senhor, a tua vida em cada um de nós. Senhor, nos preserva no meio desse caos que estamos vivendo. Preserva, Senhor, os empregos nas famílias, o mantimento. Preserva a saúde do teu povo. Jesus, tem misericórdia desse país, tem misericórdia, Senhor, da humanidade. Que Senhor, esse tempo seja um tempo de volta às origens, um tempo de volta, Senhor, porque estamos todo mundo igual, Senhor. E que nessa noite o Senhor mude a sorte de homens e de mulheres. Eu te agradeço pelo privilégio de poder pregar uma palavra. O privilégio de saber, Senhor, que nós estamos no último, Senhor, dias da humanidade. E saber que há um lugar preparado para mim, para minha família, para aqueles que têm, Senhor, uma herança e uma unção do Senhor sobre a sua cabeça. Que o Senhor guarde cada um de nós. Que o Senhor nos ensine a guardar o nosso coração. Que o nosso coração seja perdoador, amoroso. Que o Espírito pacificador do Senhor esteja em cada um de nós. E que a Ti seja a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Amém. Eu queria agradecer a cada um que contribuiu com a obra do Senhor, a cada um que usou lá a conta do banco para depositar. Glória a Deus. Está consagrado o teu dízimo, a tua oferta. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê graça, poder e autoridade e que os sonhos do Senhor sejam realizados na tua vida. Obrigado por você nos ajudar a manter a porta da casa do Senhor aberta. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem sabe, né? Vamos esperar. Mas o domingo depois do dia 22. Marca isso, tá bom, irmão? O domingo depois do dia 22. Nós vamos estar na casa do Senhor para louvar, para glorificar, para andar na presença do Senhor, amém? E o que o Senhor vai fazer na vida de cada um é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais subiu ao coração humano. O Senhor tem para cada um de nós
esse plano, esse projeto em nome de Jesus. Você vai ver Jesus como ele é. Amém? Tudo que a Bíblia fala dele é verdade em nome de Jesus. Eu te amo em Jesus. Dia 26. A pastora está me dando aqui, é dia 26, amém? O domingo depois do dia 22 é dia 26 em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe. Estamos morrendo de saudade. Fala aí, amor. Beijão para todos. Ela mandou um beijão para todos. Fala aí, Ana Júlia. Beijo. Amém? Nós estamos morrendo de saudade, amém? Acho que eu vou pregar 3 horas sem parar. O que vocês acham, amém? Uma vigília. Fazer uma vigília, pregar a noite todinha, fazer igual o apóstolo Paulo. Só pregar de manhã e virar à noite pregando em nome de Jesus, amém? Mas é assim que a gente vive a palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de vitória na presença do Senhor, todos os sonhos de Deus para a tua vida. Mas o principal, Ele te conhecer. O principal, Ele saber quem você é em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite de sono, de transformação, de alegria. Fique em paz. O Deus da paz está com você, comigo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Te amo em Jesus, mas na paz em nome de Jesus.